vai fazer em nossas vidas, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos essa reunião, entrego nas Tuas mãos a vida de todos os homens e mulheres que vieram à Tua casa nesta noite em busca da Tua presença. E a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus galardoador de todos aqueles que Te buscam. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Diga: minha expectativa é sair daqui hoje levando comigo o galardão que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, diga graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês, irmãos? Amém. Tudo bem mesmo? Amém. Diga para a pessoa que está perto: vai melhorar em nome de Jesus. Glória a Deus! Nós que somos crentes sempre temos que esperar que Deus nos surpreenda. Porque a Escritura Sagrada diz que o nosso Deus é um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Então, Deus não é um Deus de coisas comuns assim. Você pensa uma coisa e Deus sempre faz mais. Repita isso com fé. Diga: eu penso uma coisa e Deus sempre faz mais do que eu penso. Ele é bom demais. Você tem uma expectativa que Ele vai lhe dar X e Ele tem 2X, 3X ou tantos X multiplicados. E é com essa fé que Ele quer que você esteja aqui hoje nessa reunião, amém? Porque Ele vai lhe abençoar com certeza. Pode sentar, é uma alegria estar com vocês. Ontem eu estive em Bagé, foi uma bênção lá, eu fiz 3 cultos ontem lá e foi muito gostoso. E hoje eu vim aqui na mesma fé, na mesma confiança de que Deus tem uma palavra que vai lhe fortalecer e vai lhe dar direção, pessoal. Porque caminhar sem direção é a pior coisa que pode existir. Quem não sabe para onde está indo não chega a lugar nenhum. Então precisa saber para onde está indo. Primeira coisa, para onde nós estamos indo? Nós que somos crentes, estamos caminhando para a eternidade com Jesus. Essa é o propósito número 1. Porque diz a Escritura que vale ganhar o homem, ganhar o mundo todo e perder sua alma. Seria frustrada a nossa jornada na terra se nós conquistarmos coisas importantes aqui aos olhos humanos e chegar no dia da nossa partida, no dia que Jesus voltar, e nós não encontrarmos um lugar junto dele. Seria muito triste. E eu sempre explico que a carreira da fé é uma carreira de perseverança, não é uma corrida de explosão, né? Você é como se fosse um maratonista. Você vai ter que ter fôlego para chegar até o fim. E como é que eu faço? Você já viu alguém que já correu alguma maratona, alguma rucha, alguma coisa? Tem algum corredor aqui? Tem, as irmãs já correram. Aí você sabe que no trajeto daquela corrida tem ali algumas pessoas que ficam entregando água, não está assim? Os corredores, né? Tem alguns pontos assim, em alguns quilômetros, que alguém passa e entrega uma água para a pessoa, porque aquilo é um refrigério durante a prova. E a casa de Deus, a igreja, as reuniões que nós fazemos é mais ou menos isso. Você está caminhando, meu irmão, para onde Deus lhe mandou caminhar, e você vem aqui, toma um gole daquela água e segue. Você não para. E aí, quando você está pensando em desistir, não só um pouquinho, daqui a pouco tem outra estação ali, que vai ter alguém mais me alcançando uma água. E glória a Deus pelas pessoas que nos alcançam uma água, que nos trazem algum tipo de refrigério. Eu vou lhe contar assim que em dias muito difíceis da minha vida, alguém, meu irmão, do nada apareceu, alguém mandou uma mensagem, alguém disse assim: olha, eu estava orando, lembrei de ti, eu sonhei contigo, e alguém mandou assim meu irmão, foi sabe, você está numa sede no deserto, alguém pinga uma água na sua liga e você reanima? Você já viu na sua casa uma planta que talvez há muito tempo não era regada, e você foi lá e botou um pouquinho na água dela, ela já deu aquele sorriso, ela já se levanta. E é isso que nós precisamos. E por isso que você precisa estar conectado ao corpo de Cristo. Porque você não está aqui apenas para beber da água, você também está aqui para oferecer água. Um para os outros. Porque
tem dia que eu estou seco e tem alguém cheio, e outro dia eu estou cheio e tem alguém seco. E nós precisamos nos importar uns com os outros. A igreja é um corpo. E um corpo, meu irmão, precisa estar completamente ajustado e hidratado para viver bem no nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. Não se feche assim no mundo de egoísmo, onde você vem aqui com o espírito do dadá, como diz lá no livro de Provérbios. Que lá em Provérbios diz que tem o sanguessuga, que é dadá, que é aquele que só quer receber. Mas tudo que Deus lhe dá, Ele lhe dá com o intuito que você também compartilhe com os outros. Toda a bênção que Deus derrama sobre a sua vida, essa bênção é derramada e tem outros barquinhos à sua volta que precisam daquilo que o Senhor está lhe dando. Você não é um ser isolado na terra. Há um propósito para a sua vida e o seu propósito diz respeito ao propósito de outros. E tem uma frase que eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ele foi muito feliz quando ele disse assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não é sobre pessoas, é sobre propósitos que se encontram e muitas vezes viram uma aliança. E uma aliança que às vezes é para a vida toda e que vai até a eternidade para a glória de Deus. Amém? Mas deixa eu ser bem direto com você. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é um versículo que eu gosto muito, é um versículo que faz parte da minha história, vamos dizer assim, faz parte do meu arsenal de mensagens. Volta e meia esse versículo está em alguma mensagem que eu prego, porque eu creio muito no que está escrito aqui. E eu estou hoje eu estou meditando aqui numa versão das Escrituras, que essa Bíblia se chama Bíblia Viva, é NBV. E ela tem uma tradução um pouco diferente. E quando eu li isso aqui, sabe quando você lê uma coisa que parece que explode algo na sua cabeça e você entende de uma forma muito clara o que Deus quer falar? E me chamou muito a atenção esse texto quando eu meditava, quando eu abri ele aqui em Romanos 8, 28. Nós vamos partir daqui. Porque tem coisas, meu irmão, que quando nós entendemos as movimentações do mundo espiritual, fica mais fácil de você compreender as coisas. Você tem uma outra perspectiva, você olha para as coisas de um outro ângulo. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele tudo discerne, mas de ninguém ele é discernido. Por isso que a gente que é de Deus fica meio esquisito, porque as pessoas não entendem as nossas movimentações. Você está se movimentando e de repente está todo mundo indo para o norte e você está indo para o sul e a pessoa diz assim: você é doido da cabeça. Por que ele está fazendo isso? Um dia a Bíblia diz que Isaac estava passando por um momento de muita fome na terra e o Isaac assim pensou: eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo foi para o Egito procurar comida, porque era o único lugar onde tinha alimento. Só que Isaac pensou em ir. Quando ele chegou numa cidade chamada Gerar, Deus disse assim: não, você não é todo mundo. A mãe da gente já dizia isso para a gente, né? Você não é todo mundo. Esse microfone parece que está falhando, não está, pessoal? Vocês estão vendo aí? Está dando uma falha? Vamos trocar, pastor? Ele está cortando aqui, não sei o que. Vou fazer um desencapetamento nele aí. Fácil, depois eu me devolvo se eu quiser. Melhorou agora? Se falhar, se avisa. E aí, meus irmãos, Isaac estava descendo para o Egito. E Deus falou assim para ele: não, você não vai descer. E Deus fez Isaac lembrar do que já tinha acontecido com o pai dele, com Abraão. Ele disse assim: olha, Abraão, teu pai também passou um momento de fome, e eu orientei ele obedeceu a minha orientação, e eu lhe dei vitória, e eu tenho uma orientação para você. E qual foi a orientação de Deus? Parecia uma loucura. Deus disse para Isaac: olha, você vai ficar nessa terra. Estava todo mundo indo embora. Parece até que eu estou falando aqui na fronteira, né, pessoal? O pessoal vai embora. Eu sei porque eu sou do Alegrete, aqui de pertinho. Aí as pessoas pensam assim: não, acho que a oportunidade tem em outro lugar. E elas geralmente pegam as mochilas e vão procurar a oportunidade, porque não estão vendo o progresso. E de repente ela pensa assim: não, acho que se eu mudar para outro lugar é lá que eu vou ter sucesso. E às vezes se for Deus que dirigir, mas muitas vezes a direção de Deus é outra. E aí Deus fez: Isaac, você vai ficar aqui,
nessa terra que está seca. Se tem seca, você planta, não pode, sim ou não? Se tem seca, os seus animais, o gato estava morrendo, as ovelhas estavam morrendo, ou seja, era uma terra aparentemente sem futuro. E Deus diz para Isaac: fica, planta aqui, porque se você obedecer e plantar, você vai colher, você vai ter uma grande colheita. E a Bíblia diz que Isaac tomou uma decisão. Ele disse: eu vou ficar, e ele ficou. E a Escritura diz que ele colheu 100 por 1, ou seja, a cada semente plantada ele colhia outra 100. E ele prosperou tanto naquela terra que as pessoas que ficavam na volta dele o invejaram. Diga para a pessoa do lado: é nesse nível que Deus quer levar você. Que você seja digno de inveja. Tem gente que está orando: Deus me livre da inveja. Não, glória a Deus, porque se estão te invejando é porque alguma coisa boa Deus está fazendo na sua vida. Alguém inveja derrotado? Ninguém inveja derrotado. Então, se um dia alguém lhe invejar, você vai dar glória a Deus e misericórdia de quem lhe inveja. Pronto. Não fique bravo, não amaldiçoe. A pastor não pega. Só um pouquinho, né, irmão? Você já passou dessa fase, né? Você é um servo do Senhor. A Bíblia diz que quando Israel não vale encantamento nem maldição. Você é o Israel de Deus aqui hoje. Diga glória a Deus. Você é a igreja do Senhor. Então, quando a gente segue as movimentações, entende as movimentações do mundo espiritual, você analisa as coisas pela fé, de repente as suas movimentações são esquisitas. Você faz coisas que os outros ficam olhando: você é doido da cabeça? Por que ele está agindo assim? E a gente parece meio maluco. E crente, eu sempre digo, crente quando está ficando bom na fé, ele começa a ficar meio doido. As pessoas começam a achar: você é louco, maluco? O que ele está fazendo da vida dele? Mas quem tem discernimento, diz a Escritura, quem é espiritual, diga: tudo discerne, mas de ninguém é discernido. Tem coisas da fé, irmão, que elas são tão particulares que você não devia comentar com ninguém. São tão particulares, são tão loucas, que se você contar para alguém, as pessoas podem lhe convencer a não fazer aquela loucura. Mas eu quero lhe dizer que o reino de Deus é feito de loucuras. No dia que você tiver dúvida se você deve dar um passo ou não, você faz a seguinte pergunta para si mesmo: esse passo é do tamanho da minha perna ou é maior do que a minha perna? A minha mãe dizia assim sempre: meu filho, não dê um passo maior que a perna. Pois é, mas Deus fala diferente. Deus diz: meu filho, dá um passo maior que a tua perna. Mateus, eu sei que eu estou fazendo. Porque tudo que é de Deus, meu irmão, nos desafia. Repete: tudo que é de Deus. Se você acha que Deus está lhe entregando uma coisa e diz: isso eu tiro de letra, então não foi Ele que deu. Deus não dá coisa que eu possa fazer. Se Ele me dá uma coisa que eu consigo fazer por mim mesmo, onde é que Ele vai ser glorificado nisso? Mas Deus gosta de dar coisa que eu treino. E eu digo assim: Deus, mas Deus, eu não posso. O pastor Pedro está falando aqui: quem sou eu? Mas a minha família. Mas Deus, eu não tenho condição. Deus adora quando a gente fica assim, ó. E aí ele geralmente dizia assim para as pessoas que questionavam: ele dizia: eu sou contigo. Em outras palavras, eu sou o diferencial. Sabe esse passo que é maior que a sua perna? O restante de perna que falta sou eu. Eu sou a sua perna é curta, mas eu sou a parte que vai fazer a sua perna ficar no tamanho certo. Porque se é um lugar onde Deus quer nos colocar, é um lugar onde nós dependemos dEle. Porque quando eu não dependo dEle para fazer alguma coisa, Ele não é glorificado em nada. Porque fui eu que fiz. Por isso que Deus nos desafia às coisas impossíveis. Ele disse assim, que Deus é o Deus do impossível. Porque as coisas possíveis não precisam dele para fazer, eu faço. Se você tomou banho hoje, não precisa de Deus, porque foi possível, você sabe fazer. Se você saiu caminhando de casa para a igreja, você sabe fazer. Você não tem nenhum desafio nisso. Agora, quando a coisa
foge do padrão, foge do normal, meu irmão, é porque Deus está querendo lhe promover. Toda promoção é desafiadora. Ele quer lhe colocar num lugar que você não chegou. Então esse texto começa a dizer assim, ó, leia comigo. Se você puder ler nas telas ali, porque senão não vai bater muito com a sua versão. É a mesma palavra, tá, pessoal? É uma linguagem diferente. Diz assim, ó, e sabemos, ou devíamos saber, amém? Se você não, diga por irmão do lado, se você não sabia, a partir de agora, você vai saber. E o que eu tenho que saber que eu não sabia? É sabemos que tudo. Tem alguma tradução para a palavra tudo que não seja tudo? Diga aí, tudo é tudo. Tudo é tudo. Se é tudo é porque não há exceção. Tudo é tudo. E sabemos que tudo, seja bom, seja ruim, seja, meu irmão, vitória, seja derrota, ele diz tudo, quanto nos acontece, está operando, ou contribuindo, ou convergindo, para quê? Para o nosso próprio bem, vírgula, o que depois diz aí? Se, depois do se vem duas condições. Duas condições. Deus está dizendo assim, olha, você tem que saber. Você tem que saber que quando você ama a Deus, e quando a sua vida estiver ajustada ao plano de Deus, tudo o que lhe acontecer, ganhos ou perdas, vitórias ou derrotas, coisas boas ou ruins, todas elas estão contribuindo, estão cooperando ou operando para o seu próprio bem. Glória a Deus. Quando eu consigo entender isso aqui, meu irmão, eu começo a me movimentar de uma maneira diferente. Eu começo a enxergar as coisas com outros olhos. Coisas que seriam obstáculos, eu começo a olhar como alavancas. Coisas que aparentemente são prejuízo, que às vezes me puxam para trás, meu irmão, eu começo a olhar aquilo como algo que vai me impulsionar para frente. Coisas que às vezes eu não planejei, eu não esperava que acontecesse, muitas vezes servem para me reposicionar, para me ajustar. Porque você precisa estar ajustado. Então, duas coisas que vão fazer, meu irmão, que até mesmo os seus adversários contribuem para o seu sucesso. Até mesmo quem quer ser o seu algoz. Você começa a ler as Escrituras e você vê que quem andava no plano de Deus e amava Ele, estava ajustado ao seu plano, até os inimigos contribuíram para que essas pessoas chegassem no lugar onde Deus queria que elas chegassem. E quem parecia que era contra elas, estavam as favorecendo sem saber. Aí você pega ali a lista de heróis da fé de Hebreus 11, você vai encontrar N casos. Eu podia citar muitos, mas não é esse o propósito aqui hoje. Quero falar de você hoje. Quero falar do que Deus está fazendo por você e talvez vocês não estejam percebendo. Talvez você esteja triste, perdendo as expectativas do futuro, lamentando coisas, e quando você entende esse versículo, você não lamenta mais. Você procura ter uma visão positiva de cada situação. Toda situação, você pensa assim, no que isso está contribuindo para o meu bem? Por que isso aconteceu? Mas eu só posso olhar assim se eu estou fazendo duas coisas. O texto diz ser, número 1, amarmos a Deus. Nós temos que entender isso aqui primeiro. João 14, 21. Vocês conhecem, mas vamos abrir a Bíblia. João 14, 21. Então o primeiro requisito é amar a Deus. Meu irmão, e esse aqui é o conceito de prosperidade bíblica.
Porque a prosperidade bíblica é isso. É tudo que acontece na sua vida se torna um combustível para que você vá bem. Lhe impulsiona para o seu destino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Lhe aproxima, meu irmão, do lugar onde Deus quer lhe colocar de fato. Depois eu não vou falar mais sobre isso, porque tem um lugar para onde Deus quer lhe levar, e está lhe levando, e glória a Deus por isso. João 14, 21. Está na tela aí. Vamos ler, para nós não atrasar o culto. E depois eu estou vendo aqui que nós vamos começar no espírito e não terminar na carne. Tem rango aí hoje. Era para ser um coffee break, mas é um janta break na passada. Vamos lá. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhe os guarda, na minha versão de lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vai no 23 agora. E o 23 diz assim: Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai também o amará, e nós haveremos de fazer o quê? De vir morar nele. Então, primeira coisa, você quer que tudo concorra para o seu bem, tudo dê certo? Você quer assim perder o medo de qualquer situação? Você vai ter que amar Deus. Primeiro vamos entender o conceito de amor, depois vamos entender o que o amor opera em nós. Primeiro, qual o conceito de amor? Toda vez que alguém perguntar para você, defina amor, e você vai dizer assim: o amor é Cristo. A revelação do amor para a humanidade é Cristo. Diga comigo: a revelação do amor para a humanidade é Cristo. Então, quem não conhece Cristo, não conhece o amor. Porque Cristo é a expressão do amor de Deus. Deus não mandou uma cartinha para nós, nem um telegrama, nem um WhatsApp, nem postou no Instagram ou no Facebook: eu te amo. Não. Ele nos amou, meu irmão, com uma atitude. Deus nos amou por meio de uma renúncia. Então, toda vez que você abrir a boca para dizer assim que você ama, você tem que lembrar que o conceito bíblico de amor é o conceito de sacrifício e de renúncia. Quem ama está disposto a perder. Repete: quem ama está disposto a perder. Porque Deus, por amor, perdeu. Por amor, de João 3,16, Deus fez o que com o seu único filho? Deus o entregou para pagar uma dívida que era minha e sua. Deus pegou o filho dele e o sacrificou. Isso é bom para você entender o que é amar. Por isso que você não pode dizer assim, chegar num... outro dia eu estava no shopping e vi a senhora fazer assim, chegou, olhou uma bolsa assim: eu amei essa bolsa. De puxa vida, palavra forte. Amar, se ela diz que amou a bolsa, é como se ela estivesse dizendo assim: eu dou minha vida para essa bolsa. Eu sacrifico qualquer coisa para ter. Eu posso até ir para a cadeia, mas eu roubo aqui para poder ter. É óbvio que ela não está falando desse tipo de amor, porque as pessoas não conhecem o amor. Então, amar para elas, o conceito de amor das pessoas é assim: ela ama aquilo que lhe traz algum benefício. A pessoa pensa que amar é isso. Ela entende que amar é assim: não, eu amo porque essa pessoa tem alguma coisa para me dar. E o amor é o contrário. Amar é estar disposto a dar. Amar é estar disposto a se entregar. Amar é estar disposto a morrer, a renunciar. Então, o padrão bíblico de amor, meu irmão, é renúncia. Amor e renúncia andam juntas. Ninguém ama se não estiver disposto a renunciar. Diga glória a Deus. E na sua caminhada com Deus e de fé, para que Deus possa lhe posicionar, vai chegar algum momento na sua vida que você vai precisar amar Deus. Mas amar no sentido de sacrifício e de renúncia. Amar no sentido de deixar alguma coisa. Amar no sentido de perder alguma coisa.
Eu estava ontem em Bagé, como ele disse, com o pastor Leandro. Ele era pastor, antes de vir para Bagé, ele era pastor em Viamão, lá na região metropolitana. E ele era pastor há alguns anos lá na cidade, e a esposa dele fez um concurso público. A esposa dele perguntou para ele: eu posso fazer um concurso público aqui na cidade? Ele disse assim: pode. Se não me engano, eram só 15 vagas para 500 inscrições. Ele disse: vai, faz. Ela foi, passou em terceiro lugar. Era um concurso para o TJ, para trabalhar, meu irmão, nos lugares onde os melhores salários que tem, Tribunal de Justiça. E ela passou em terceiro lugar e foi trabalhar. Estava trabalhando, um bom salário, bem colocado, estabilidade. E ele estava alguns meses nesse trabalho, feliz. E aí o pastor Leandro estava um dia na igreja e recebe um telefonema e dizia assim: Lauro, dizia no telefone dele, dizia pastor Lauro, que é o nosso líder aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o Lauro ligou para ele e disse assim: pastor Leandro, tudo bem com o senhor? O senhor está por onde? Diz: estou em tal lugar, eu preciso falar com o senhor. Quando ele falou assim, ele sentiu: vou me mandar embora. E aí ele passou lá, chamou ele e disse assim: tem uma missão para o senhor, preciso que o senhor vá para a cidade de Bagé. Bagé, sim senhor. Mas ele falou assim: espera uns 3 dias aí, que eu vou lhe confirmar depois. Ele: tá bom. E ele foi, chegou lá, chamou a esposa dele e disse assim: olha, é o seguinte, o pastor nos chamou para a gente ir para a cidade de Bagé. Só que tu está indo empregada, bem empregado, o salário é bom, mas eu tenho uma missão, fui chamado para pregar o evangelho. E ele falou assim: agora, o que a gente faz? Está disposta a largar tudo e ir comigo? Ou eu peço para ele deixar aqui numa cidade aqui mais próxima e digo para ele: não, pastor, mande outro para Bagé, porque a minha esposa, ele podia dizer, minha esposa está trabalhando aqui, o líder ia dizer: tá bom, é verdade, sua esposa trabalha. Mas na hora o Espírito Santo falou com ele assim: você é capaz de abrir mão disso para me obedecer? Em princípio ele estava perdendo, eles estavam perdendo. E a esposa dele falou assim: quando eu casei contigo, eu sabia que tu era pastor, eu sabia que Deus tinha me chamado para te auxiliar na missão que tu tem. Então eu vou lá, agora vou entregar as contas, vou pedir as contas agora. Ela foi lá, entregou as contas, pediu para entregar as contas, e o chefe dela disse assim: não, vamos fazer o seguinte, paga esses burros de ideia, fica mais uns 3 meses trabalhando em home office, porque quem sabe dá alguma coisa errada e vocês... E ela disse assim: não vai dar nada errado, meu marido vai ser transferido, eu vou com ele. E eles foram para Bagé, e ela tomou a decisão, abriu mão do cargo, pediu demissão. E eu estou contando para você deve estar dizendo assim: que mulherzinha louca. Queria eu ter passado um dia num concurso público desse, ter uma estabilidade para o resto da minha vida. Mas quando você toma uma atitude, e Deus vai lhe colocar, eu estou falando com você hoje, só lhe contando o testemunho, mas Deus vai lhe colocar em situações que você vai ter que fazer uma escolha, para que Ele possa lhe posicionar, lhe levar para o lugar onde Ele quer que você esteja. E o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Amém. Meu irmão, porque toda a provisão divina está ligada ao seu propósito. Não adianta, você pode... Aí ele podia pensar: não, mas como agora que eu estou prosperando, não, mas não é sobre isso. Prosperar não é isso. Não é só ter um bom salário. Próspero é aquele que está no lugar onde Deus quer que ele esteja.
Não é só o salário, não é sobre cifras, é sobre estar no centro da vontade de Deus. Vamos falar mais disso daqui um pouquinho. E eles foram para lá, para Bagé. Onde eu estive lá, preguei, fiz 3 cultos lá. No domingo de Santa Ceia, tivemos quase 800 pessoas no dia inteiro lá. Quando esse pastor chegou lá, a igreja estava com 200 membros. E hoje tem mais de 1000 membros na igreja. Deus tem usado ele poderosamente ali. Mas ele nunca teria vivido isso se ele não tivesse decidido amar a Deus. Então existem os mandamentos que são coletivos, que esse aí você não precisa nem perguntar para Deus, porque você está escrito na palavra. Você não precisa nem vir perguntar para o pastor Ted: pastor Ted, eu estou gostando do marido da vizinha, o que o senhor acha? Sem perguntar. Pastor Ted, eu tenho um negócio bom para fazer, só tem falcatrua. Não precisa perguntar. Isso é bobagem você querer perguntar isso. Vai perguntar para quê? Você já tem a resposta. Porque já está escrito sobre essas coisas. A Bíblia Sagrada está muito claro aqui do que eu posso e o que eu não posso fazer, do que Deus quer e o que não quer. Agora, existem mandamentos que são pessoais, coisas que Deus só fala conosco, como Ele falou com o jovem rico: diz, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Aí você lê a Bíblia toda, não tem nenhuma ordem parecida com essa que Deus tenha dado para alguém. Mas para aquele homem, ele cumpriu o mandamento, amar a Deus, ele precisa tomar decisão. Porque o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele, ele amava o dinheiro e mostrou que amava. Porque a Bíblia diz que ele não obedeceu a Jesus e ele foi embora como mesmo, diz a Escritura? Triste, chateado, e a vida dele foi a vida toda assim. Uma pessoa infeliz. Porque a felicidade não está, meu irmão, no que você tem. A felicidade é ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eu quero mais? Se eu tenho a Trindade morando em mim. O que eu quero mais? Se eu sou casa de Deus. Porque Jesus disse que se vocês me amarem, Ele diz: nós vamos nos manifestar. E Ele falou mais, ó. Ele diz, Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. Às vezes a gente entende que é o contrário. Então quando eu amo a Deus, eu guardo. Eu não guardo para amar, eu amo para guardar. Repita isso comigo: eu não guardo para amar, eu amo para guardar. Porque quando eu amo, eu guardo. A pessoa acha que é o contrário. Não, eu tenho que guardar. Não, então você não ama ainda. Porque o dia que você amar, você não vai ter que guardar. Você vai guardar porque você ama. É o contrário. É o contrário. É o seu amor por Ele que vai fazer de você uma pessoa obediente. E como é que eu amo alguém que eu não conheço? Como é que eu amo alguém com quem eu não me relaciono? Então, o amor é uma construção. Quanto mais perto de Deus você está, mais você aprende Deus, mais você ama Deus. E quanto mais você ama Deus, mais obediente você fica. Menos o pecado, meu irmão, vai lhe pressionar a fazer alguma coisa. Vai vir o pecado, você diz: não, já tenho um amor. Eu amo a Jesus, eu não vou trocar Jesus por nada. Então qualquer coisa que ameace o meu relacionamento com Jesus, eu faço o quê? Orar. Ameaça o meu relacionamento com Ele? Eu posso perder a comunhão? Ele pode abandonar a casa? Eu posso expulsar Ele dentro de mim? Porque Ele disse aqui, respondeu: quem me ama guardará minha palavra, o Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar. Aí a pessoa diz: pastor, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Presta atenção. Deus amou o mundo. Deus mostrou que ama o mundo. Mas o amor de Deus se efetiva quando há reciprocidade. O pastor Ted só pôde amar a irmã Letícia o dia que ela retribuiu. Ele também ficou sabendo que ela amava. Ele pôde amá-la de fato. E vice-versa. Porque se o amor é unilateral, pode acontecer. Eu posso amar sozinho, pessoal? Não. Dá para amar sozinho? Não dá. Amar sozinho é só ter um sentimento. Quando há reciprocidade, aí o amor se concretiza, ele se materializa, ele pode virar gesto, renúncia.
E o Senhor está dizendo, então, quando vocês me amarem, vai acontecer algo extraordinário. Ele disse, o Pai também o amará. O amor vai se efetivar. E diz, e nós haveremos de vir e morar nele. Oh, glória a Deus. Sabe o que é a importância disso? A importância de você ser a casa do Espírito Santo. Porque a casa de Deus não é esse prédio. Deus não mora nesse prédio. Quando esse prédio vai estar vazio, Deus não está aqui. Deus está aqui quando você está aqui. Você carrega a presença dele. Amém. Quer dizer que quando alguém estiver orando aqui e disser assim, Deus, eu quero te conhecer, ele vai dizer assim, onde é que o senhor está? Eu estou lá na Maria. Conheça a Maria e você vai me encontrar. Estou no coração dela. Eu estou nos sentimentos dela, eu estou nas atitudes que ela tem. Eu estou no João, estou no José, eu estou no Ted. É por isso que quando uma pessoa, meu irmão, vem à igreja e ela encontra alguém que carrega a presença de Deus dentro de si, essa pessoa encontra luz, direção, bênção, mas não é por causa do TED, é por causa de quem mora dentro do TED. É quem fez do TED a residência. E Ele quer fazer de você essa residência. E se você tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em você, tem alguma coisa que o inimigo possa fazer contra você? Não pode, é impossível. Você carrega agora, meu irmão, todo o poder dos céus e da terra dentro de você. Aí quer dizer que aonde você pisar a planta do seu pé, aquele lugar vai ser santo. Você nunca vai mais dizer lá, pastor, pede meu trabalho lá, é do capeta. Não existe. Era até o dia que você chegou com a presença de Deus. Você lembra lá atrás, quando o povo, Deus morava dentro de uma arca, eles chegavam nos lugares com a arca. Meu irmão, quando os sacerdotes pisaram no Jordão, carregando a arca, o Jordão voltou atrás, reconheceu a presença de Deus. Depois você lê em casa o Salmo 124, retrocedeu, voltou para trás. Quando a arca foi colocada no templo de um Deus chamado Dagon, ele caiu, se prostrou diante do que há. Dentro da arca estava o quê? A presença de Deus. E se você for a arca de Deus, se você for a morada de Deus, o jogo vira. Diga, o jogo vira. Agora não é você que se preocupa com os demônios, são os demônios que estão preocupados com você. Você acordou de manhã, o Satanás acordou. Você saiu de casa. Eu adoro passar assim. Às vezes eu passo de carro por um lugar, não estou fazendo uma curva, eu passo e digo, já está chateado que eu passei aqui hoje. O capeta está chateado, porque quando eu passei, eu estou levando a trindade de Deus comigo. Aí eu só passo e digo assim, está amarrado, Satanás, você está proibido de receber essa macumba. Pronto, acabou, eles vão ficar batendo tambor 3 dias ali. Mas a glória de Deus passou naquele lugar. E aonde a glória de Deus passa, ela vai deixando os seus resquícios. O perfume do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Deus. Aleluia. Você não está empolgado, eu estou empolgadíssimo com isso. Eu estou empolgadíssimo de saber que um Deus tão grande mora dentro de mim. E como é que eu vou temer alguma coisa? Se eu tenho a trindade de Deus habitando em mim. Então, se a trindade de Deus, eu amo a Deus, Ele diz que tudo vai contribuir para o meu bem. Porque Deus está no comando de tudo. Ele está no controle de todas as situações. Coloca lá 8, vamos para a segunda exigência. Bota lá, irmão, 8:29 de novo. Em nome de Jesus. Eu vim determinado, não vou atrasar o culto, pastor Tete. Eu tenho fé. O senhor tem? O senhor não tem, né? O senhor me conhece há tantos anos. A segunda parte do 29, coloca lá, irmão, Romanos 8:29. 28, perdão, 8:28. Sabemos que tudo quando nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus. E qual o segundo requisito, pessoal? E se estivermos o quê? Ajustados aos seus planos. Então, 2 coisas: eu tenho que amar a Deus e eu preciso me ajustar aos planos de Deus. Olha para mim, Deus jamais vai ser o contrário. Os planos de Deus jamais se ajustarão a você. É você que tem que se ajustar aos planos de Deus.
Se o pastor Leandro tivesse dito lá para o pastor Lauro o seguinte: ó, pastor Lauro, vamos fazer assim, me deixa ali numa cidade perto, a minha esposa está com um bom emprego, é melhor para nós ficar ali. Deus teria permitido, porque existem duas vontades de Deus, a permissiva e a real. Só que, meu irmão, o lugar onde você encontra as provisões, o lugar onde você encontra todos os recursos necessários para você cumprir o plano de Deus nessa terra, está na vontade real de Deus. É quando você está ajustado aos planos do Senhor. Desajustado é igual sair do trilho. Você passa a vida e começa a ficar pesada, começa difícil, você não progride, você não anda, você está desajustado. Um pastor podia ter feito o contrário. Não, vamos fazer assim, os planos de Deus vão se ajustar à minha vida. Então vamos mudar. Deus tinha um plano que eu fosse para Bagé. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, que é mais importante o plano que eu tenho do que o plano de Deus. Então eu vou pedir para Deus permissão para que Deus se enquadre no meu plano. Jamais. Não tente impor os seus planos a Deus. Se enquadre aos planos dele. O grande problema é que tem gente tentando empurrar um plano seu para Deus. Você vai passar a ter Deus como seu adversário. Vou dar um exemplo de alguém que tentou empurrar o seu plano para Deus. Jonas. Lembram de Jonas? Deus disse para ele: eu tenho um plano. Você vai para mim? E o Jonas não queria. E o Jonas disse assim: não. Eu quero que Deus concorde com o meu plano. E ele foi tentando. E aí eu digo assim, que quando você está fora do plano, você é homem bomba, mulher bomba. Para onde você for, você vai levar o quê? Problema. Quem está fora, desajustado do plano, é o contrário. Aí o versículo se torna o contrário. Tudo que acontece favorece para o mal dela, não é para o bem. Aí até coisas que parecem boas para ela trazem prejuízo para ela. Vira o jogo. Por mais sincera que ela seja, ela pode ter fé, fazer um monte de coisa, mas que ela está desajustada, fora do plano de Deus. Meu irmão, essa pessoa não vai encontrar provisão. E toda provisão está ligada ao propósito. E o propósito está ligado ao plano de Deus. Não há provisão fora do propósito. Diga comigo: não há provisão fora do propósito. Leia a Bíblia. Olhe para os heróis da fé. Vejam os homens que obedeceram às orientações de Deus. Todos encontraram provisão na caminhada, pessoal. Deus não deu para eles de cara. Mas quando eles decidiram a se ajustar ao plano de Deus, no percurso, no caminho do plano de Deus, Deus foi honrando. Até mesmo quando tinha alguém conspirando contra eles. O caso de José. Os irmãos conspiraram, a mulher de Faraó conspirou. Parecia que o José carregava uma maldição sobre ele. Parecia ou não parecia? Se você não ler toda a história, se você parar no meio da história de José, você vai dizer: aquele José, coitado, tinha um demônio na vida dele. Ele lá estava endemoniado, tinha uma legião com ele. Tudo estava errado na vida do homem. Parecia que ele ia se aprumar. E vinha um problema. A mãe dele, a Bíblia não fala muito sobre a mãe de José, mas eu só disse assim: como é que está José? Tá, graças, agora está bem. Está trabalhando na casa de um homem importante lá no Egito. Um tal de Potifar. Agora ele vai se aprumar. Aí vai a mulher do homem e se engraça com José. Meu irmão comete um assédio contra ele. Ele foge. José é justo. José disse: eu não posso pecar contra Deus e nem contra o homem que me deu essa oportunidade. Não é que eu vou ser traíra assim. E ele tenta fugir. A mulher pega um pedaço do manto dele e vai lá e mostra para o marido. E ela inverte a história. José tentou me assediar. Ele vai parar onde? Vocês lembram? Na prisão. Não tinha WhatsApp, senão ele ia ficar sabendo. Pois é, só me falou ontem que ele estava tão bem, né? Mas nós temos que levar esse menino para benzer. Mas que dá um passe nele. Meu Deus, ele estava tão bem. Eu lembro dele, um menino tão bonitinho, tão sonhador.
Os irmãos jogaram na cova. Os ismaelitas levaram ele vendendo como escravo. Quando parece que ele está se aprumando, mais um golpe da vida. E se você não entende os planos de Deus, você faz o quê? Entra em depressão, desanima, briga até com Deus. Mas José conhecia. Esse versículo sabemos. José sabia o que estava acontecendo. José sabia que ele não tinha clareza total, porque a Bíblia diz que José entende tudo o que tinha acontecido com ele, quando ele está no Egito, como governador dos seus irmãos, indo buscar comida, alimento, porque os irmãos estavam morrendo de fome. E quando os irmãos vêm procurar alimento, Deus revela para José, e José diz assim: agora eu entendi tudo isso que aconteceu, eu tinha que vir na frente. Deus me trouxe para cá, foi para salvar a minha família. Diga glória a Deus. Quer dizer que até o ataque, o ciúme dos irmãos contra José contribuiu para ele chegar aonde Deus queria ele colocar. Dê um glória para os seus perseguidores. Diga glória a Deus. A fofoqueira da minha vizinha, aleluia. Glória a Deus por aquele colega lá que me persegue e que quer me derrubar. Glória a Deus por quem se atravessa o meu caminho. Porque se você está amando a Deus e você se ajustou aos planos dele, meu irmão, tudo está contribuindo para você chegar no lugar. E aonde eu tenho que chegar? Vou terminar, pastor Ted, eu prometo, agora vai. Mateus. O pastor Ted estava lá no fundo e viu, mas agora ele parou aqui. O problema é de tomar o microfone. Mateus. Quero terminar com isso. Vocês conhecem aqui Mateus 5. Eu vou ler só do 14 em diante. A primeira parte diz que nós somos o sal da terra. E na segunda parte, vocês conhecem o texto, mas eu queria pedir para vocês, se vocês podem ler comigo. Se vocês podem ler comigo aqui na tela. Mateus capítulo 5, versículo 14. Nós podemos ler junto esse versículo agora? Para a gente terminar assim, para sair daqui bombando hoje, amém? Amém? Glória a Deus. Então diz assim, Mateus 5, 24. Eu começo como me acompanha na leitura, na tela lá. Diz assim: vocês são o que? A luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Próximo, irmão, 15. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. O que diz? Pelo contrário, ela é colocada aonde? No lugar adequado. E desse modo brilha para todos. 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está no céu. Oh, glória! Irmão, então Deus está lhe ajustando. Está lhe ajustando é fazer o que está no versículo 15. Então, coloca o 15. Diz ali, ninguém acende uma lamparina. Quando que a sua lamparina foi acesa? Que dia? Você estava nas trevas. Você não tinha luz. Você não era luz. Mas no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, meu irmão, você se acendeu. Você passou a ser luz para esse mundo. Você passou a ser uma lamparina de Deus nessa terra. Você passou a ser um ponto de luz nessa terra. Porque Deus é luz. E os filhos de Deus são filhos do quê? Da luz. Da luz. Então bata no peito, que você não acredita, diga: eu sou luz. Eu sou luz. Você é? Você não vai ser. Mas não basta ser luz. Você precisa ser luz no lugar onde a luz tem que estar. Isso é estar ajustado ao plano de Deus. Então, quando Jesus lhe salvou você para você ser luz. Mas qual o propósito de alguém ser luz? Diz ali, ninguém acende uma lamparina, uma luz,
e coloca debaixo de uma vasilha. Por exemplo, ali, na parede aqui da igreja tem as chamadas lâmpadas de emergência, não tem? Aí o pastor Ted comprou a lâmpada de emergência e colocou debaixo desse negócio aqui. Ligou aqui e colocou a caixa em cima. Serve para alguma coisa? Não. Aqui não é o lugar dela. Ela pode até ligar na hora em que falta luz, mas ela está aqui ofuscada, ela está escondida. Ela não é para ficar escondida. Deixa eu dizer isso para você. Por isso que Deus não quer tirar a sua timidez. Por isso que Deus disse: abre a tua boca e eu encherei. Você não foi chamado para ficar escondido. Diga para o mundo lá: você não foi chamado para ficar escondido. Há um protagonismo preparado por Deus para você. Eu, pastor? Você? E Deus vai cobrar de você. Porque se você é luz e está escondido, meu irmão, você não está servindo para nada. Desculpa falar isso para você. Eu vou falar, mas depois você fica aí com ele. Eu vou embora. O problema é seu, se você arruma aí. Porque se você é luz e está escondido, você é inútil para o reino de Deus. Por isso que você não pode estar no meio dos de baixa sorte. Por isso que o plano de Deus é muito maior do que você imagina. Por isso que o texto de Romanos diz, meu irmão, que nós precisamos estar ajustados ao plano. E o que é estar ajustados ao plano? É sermos colocados, ao que diz o texto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado. Diga comigo: lugar adequado. Pastor Ted, o senhor está no lugar adequado. Dom Predito é o lugar adequado para o senhor. Era aqui que Deus queria me colocar. O pastor Leandro está no lugar adequado. Era lá que a luz dele tinha que estar brilhando. E eu pergunto: e você? Pastor, está amarrado que o meu Deus brilhe. Eu não quero aparecer. O texto diz, versículo 16, olha o 16, diz assim: assim também a luz de vocês lê com calma. A luz de vocês deve, diga para o irmão do lado, deve brilhar. Não é talvez vai brilhar, não é assim, vai brilhar se você quiser, não. A luz deve brilhar. A luz foi feita para brilhar. Tem uns crentes hipócritas pegando o evangelho e dizendo assim: não, a falsa humildade, que o senhor diminua, que eu diminua para o senhor aparecer. Mas como é que Deus vai aparecer cabeça de ovo se não for através de você? Se Deus aparecer no seu quarto essa madrugada, você morre do coração. Um dia Moisés disse assim: eu quero lhe ver face a face. Deus disse assim: eu quero o seguinte, entra numa rocha e fica numa fenda. Eu vou passar, porque se você me ver de frente, você morre. Só dá uma passadinha. E Deus passou, e Moisés viu só uma frestinha. A luz de Deus passou uma frestinha. Meu irmão, quando Moisés desceu, a glória de Deus era tão poderosa. Ele teve que botar um pano na cara, porque a glória do Senhor resplandecia de uma forma assim. E Deus passou por ele e só viu uma frestinha, ele não viu a totalidade. Deus é Espírito. E Jesus disse assim: enquanto eu estive no mundo, eu fui a luz do mundo, mas agora a luz somos nós. Então não adianta você orar em casa: Deus ilumina Dom Pedrito. E Deus diz: mas ô cabeçudo, a luz é você. Eu te criei para você iluminar, você está aqui para isso. Deus ilumina o meu chefe, ilumine, você é a lâmpada de Deus lá. Ilumine os pensamentos da minha mulher, ilumina você. Ilumine o pensamento do meu marido, ilumine você. Se posicione. Então todas as coisas estão lhe levando para o lugar adequado. Tudo que já aconteceu na sua vida até o dia de hoje, meu irmão, até mesmo quando você nem crente era, Deus te deu o trabalho de cuidar de você, para que você se encaminhasse para o lugar onde Ele quer lhe levar. Nesse lugar onde você vai brilhar diante dos homens,
Então Deus está dizendo assim: eu vou colocar você num lugar onde você vai ser visto sim, não negativamente, mas você vai ser visto para quê? Diz lá o texto: diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês. E o que vai acontecer? Ele diz: e louvem ao Pai que está no céu. Então, quando você estiver brilhando assim, brilhando, aquele brilho fantástico, que todo mundo estiver vendo, e alguém chegar e dizer assim: é o cara, você vai dizer: não, só um pouquinho. A glória não é para mim. A glória é para aquele que me fez luz. A glória é do meu Pai. A glória não é minha. Eu tenho um dos textos mais incríveis das Escrituras, é quando esse mesmo homem que eu falei para você, o jovem rico, chega para Jesus e fala assim: pastor Ted, bom essa. E Jesus disse: por que me chamas bom? Puxa, será que tinha alguém podia ser uma referência de bondade na terra que não fosse Jesus? Mas Jesus não aceitou se chamar de bom, pessoal. Jesus disse assim: não, bom é o meu Pai que está no céu. Eu não entendi esse texto, como isso? Jesus é a própria expressão da bondade. Como é que ele disse que não era ele o bom, mas era o Pai? É que Jesus estava dizendo assim: eu não sou bom por natureza, porque Jesus era homem. Ele disse: a bondade que há em mim provém do Pai. Jesus estava dizendo assim: toda vez que eu faço uma coisa boa, é por intervenção do Pai. Não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. Aí o dia que eu entendi isso, pessoal, eu comecei a tratar todo ato de bondade que é feito a mim como milagre. E toda vez que alguém me faz uma coisa boa, eu glorifico o Pai. Eu digo: Deus, isso é tremendo. Milagre. Porque o homem não tem capacidade de ser bom em si mesmo. A natureza do homem é má. Mas quando Deus intervém, meu irmão, todo ato de bondade, até do bandido, alguém diz assim: pois é, o traficante foi bom, fulano. Deus. O ciclano lá só fazia maldade, fez uma bondade. Deus. E Jesus disse: eu não sou bom, bom é o meu Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: glorifique o meu Pai, porque Ele é a fonte de toda a bondade que eu pratico. A glória deve ser dada a Ele. Então, tudo que aconteceu na sua vida até essa data, entenda: se você ama a Deus, e se você já se ajustou, se você não se ajustou, você tem que se ajustar. Você já está brilhando, não está? Você já é luz, não está brilhando? Então tem alguma coisa errada. Esse tem que ser o foco da sua oração. Deus, se eu não estou brilhando, é porque eu não estou ajustado ao teu plano. Me leva para o lugar adequado. Essa vai ser a sua oração hoje. Você vai dizer: Deus, me leva, diga comigo, me leva para o lugar adequado. Diga: Deus, me coloca no lugar adequado. Diga: onde eu vou brilhar, onde a minha luz vai ser vista por todos os homens. E o nome do Senhor será glorificado por sua causa, para a glória de Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Me esforcei, pastor Sérgio. Foi o máximo possível, você não perdoa. Nós vamos orar. Nossa oração vai ter dois focos. Primeiro foco é o primeiro requisito: amar a Deus. O que Deus tem lhe pedido como prova de amor? Que tipo de coisa Deus tem pedido para você renunciar na vida? Que passo Deus tem pedido para você dar? Que seria um ato de amor seu diante de Deus. Se Ele não pedir, vai pedir, só estou lhe avisando. Então você se prepare. Pastor, como é que eu posso amar mais a Deus? Conheça mais. E como é que eu conheço a Deus? Duas coisas: oração e leitura das Escrituras. Conhecer, você conhece com quem você tem tempo, com quem você sente. Você quer conhecer uma pessoa, sente com ela, converse, pergunte o passado dela, pergunte onde é que ela nasceu, como é que ela fazia quando ela era criança, ela chupou bico até que idade, ela mamava, ela usou fralda até que ano. Pergunte tudo, porque isso é conhecer da pessoa. Conhecimento
vem por meio de relacionamento. Porque às vezes você vive com uma pessoa 30, 40 anos e não conheceu ela ainda. Tem tanta coisa. Você vai vivendo e a convivência vai gerando conhecimento. E quanto mais você conhece Jesus, você vai amar mais a Jesus. Você vai ter coragem de fazer loucuras por Jesus. Você vai renunciar por Jesus. Você não vai permitir que nada se atravesse entre o seu relacionamento com Ele. É isso que Ele quer de você. Amor. Mas não é amor forçado. Não é amor para receber bênçãos. É amar para praticar. E a graça lhe dá essa condição. Segunda coisa, a oração é para que Deus lhe ajuste. E ser ajustado é Deus colocar você na forma do Evangelho. Ser ajustado é Deus fazer como Ele fez lá com o vaso, como diz lá em Jeremias, pegar você, se precisar quebrar e fazer de novo. Esse é o plano de Deus, pessoal. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, coloca no coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra, meu Deus, chamou a nossa atenção nesta noite. Pai, toda vez que o Senhor nos chama a atenção, é porque o Senhor nos ama. A Bíblia diz que o Senhor não repreende aos bastardos, o Senhor repreende aos filhos, aqueles que o Senhor considera seus filhos de fato e de verdade, Pai. Meu Deus, primeiro nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque se não fosse pela Tua graça, pela Tua bondade, nós não teríamos chegado até aqui, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da Tua luz. Te agradecemos porque o Senhor nos acendeu, porque o Senhor nos chamou para nos colocar no lugar adequado. Meu Deus, eu quero ser profeta nessa noite para a igreja de Dom Pedrito. E eu quero determinar, Pai, que o Senhor comece a ajustar a vida de cada um desses irmãos aqui aos seus planos e às suas vontades. Pai, tudo que acontecer, sejam coisas boas ou coisas más, eu determino, Pai, eu creio que serão para o bem, contribuirão para o crescimento, para o sucesso. Meu Deus, contribuirão para que essa pessoa se torne alguém que vai glorificar o Teu nome aqui nesta terra. Aleluias, aleluias. Pai, aqui está o povo que te ama. E se essa pessoa te ama, Pai, o Senhor agora está fazendo morada no coração dela. Ela não anda mais sozinha. Meu Deus, há um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitando nesse coração. Oh, glórias, aleluia. Ele disse: se vocês me amarem, eu e o meu Pai viremos e nós moraremos em você. Levante as suas mãos e diga: vem, presença de Deus. Vem, eu não chamo o Senhor para me visitar. Vem fazer morada no meu coração. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. E quando Deus entra, meu irmão, quando a presença de Deus entra, o mal tem que sair. Quando a presença de Deus entra, a maldição, ela é quebrada. Quando a presença de Deus entra, a miséria sai. Quando a presença de Deus entra, a derrota sai. Os problemas vão embora. E agora você vai se levantar contra o mal. Agora você vai se levantar contra toda a muralha. Você vai se levantar contra todo o espírito maligno. Diga: se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Se Deus habita em mim, eu não posso perder batalhas. Agora se levante, se posicione. Agora se levante contra todo o mal. Se levante contra os demônios que têm tentado me parar. Você diga agora: pode sair, Satanás. Vai embora em nome de Jesus. Nós estamos repreendendo a maldição. Nós estamos repreendendo os espíritos da miséria. Nós estamos repreendendo os espíritos do fracasso. O demônio que faz essa pessoa gastar tudo o que tem com os médicos, com os medicamentos. Eu digo: sai agora. Vai embora em nome de Jesus. É a empresa que não prospera. Os caminhos estão fechados. Tem algo amarrando os negócios dessa pessoa. Mas eu digo: sai. Vai embora. Vai batendo em retirada. Deus manda o teu fogo agora em nome de Jesus. Nós mandamos todo o mal sair. Nós mandamos a amarração sair, miséria sair. Está tudo dando errado na vida dele. Está tudo dando errado na vida dela. É você mal que amarrou os
caminho dele. É você, espírito de morte, que tem rondado essa pessoa. Mas eu te mando, sai, 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 sai da casa, sai da família, sai atrapalho, sai pensamento de derrota. Diga, sai da minha empresa. Essa pessoa que está perdendo clientes, ela está indo à falência, ela não dorme, preocupada com os boletos, ela não dorme, a vida dela está amarrada. Diga, sai amarração, sai desemprego, sai miséria, tudo que vem para te atrapalhar, tudo que vem para te desanimar, tudo que vem para tirar a tua alegria. Diga, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Diga, sai, sai, sai da minha boca, do meu trabalho, do meu negócio. O demônio solta o filho, o demônio solta a filha. Manda, manda, diga, oh, diga, não vai ficar. Chega, chega, chega. Todo esse bolso aí, levante a mão em direção ao seu trabalho, levante a mão em direção à sua casa e diga, poder de Deus, passa agora lá no meu trabalho e arranca todo mal, arranca o que não presta, passa na minha casa, entra no meu quarto, embaixo da minha cama, em cima da minha casa, e se entrou alguma coisa ruim, diga agora, agora, em nome de Jesus, diga, sai, sai e sai. Coloca a mão direita na sua cabeça. Não precisa apertar, mas você vai orar com autoridade e com fé. Você continua na fé aí. Diga, poder de Deus, passa agora do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. E se existe algum mal que me persegue, que me atrapalha, que me acompanha, diga, chega, chega, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga, de cima até embaixo, diga, queima, queima, queima a doença, o atrapalho, a miséria. E diga, sai e sai e passa a mão nas pernas e diga, sai. Passa na coluna e diga, sai. Passa na cabeça e diga, sai. E não volte. Levante as mãos para os céus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Até as coisas que dão errado, tudo é para o nosso bem. Você vai dizer para Ele, eu quero viver para te agradar, Senhor. Aleluia, Deus está aqui, Deus está aqui. Diga, Deus está aqui, Deus me trouxe aqui. Você foi chamado por Deus. Necessito da tua presença, Senhor. Necessito da tua unção. Necessito da tua unção. Necessito da tua palavra. Necessito da tua palavra. Tudo que sou eu devo a ti. Tudo que sou teu grande amor me alcançou. Ó meu amado Senhor. Como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti. Quero viver para te agradar, quero viver para te agradar. Ao mover de glória aqui, ao mover, o teu Espírito se faz presente. O teu Espírito se faz. Já sinto o toque, já sinto o toque de tudo. Agora, rasga o coração e diga, necessito da tua presença. Necessito da tua presença. Necessito da tua unção. Eu necessito da tua palavra. Tudo que sou depois de ti. Tudo que sou devo a ti. Teu grande amor me alcançou. Ó meu amado Senhor.
Quero viver ao mover de glória aqui, ao mover de glória aqui, o teu Espírito se faz, o teu Espírito presente entre nós. Já sinto o toque de tuas mãos, já sinto o toque de tu. Agora bem alto para encerrar. Necessito da tua presença, necessito da tua presença, necessito da tua unção. Necessito da sua palavra. Tudo que eu sou, tudo que sou, devo aqui. Meu grande amor filial, ó meu amado, como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia! Quem está abençoado, diga graças a Deus. Explica para quem está perto de você, diga tudo contribui para o seu bem. Olha para outra pessoa e diga tudo é para o seu bem, tudo. Não é só as coisas boas, não, até o que dá errado, Deus dá um jeito de ajustar para que contribua para o nosso bem. Pode sentar no seu lugar. Queridos, deixa eu falar um pouquinho rapidamente de quarta-feira. Quarta-feira eu faço todos os cultos, 7 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30, eu não passo a bola para ninguém. E no ato de fé eu quero entregar essa rosa nas suas mãos. E se entrou alguma coisa ruim na sua casa, uma inveja, um feitiço,